Café Brothers, episódio 150. Um oferecimento de Celero Telecomunicações, a internet mais rápida de toda a região. Se você quer jogar aquele jogo online e não travar, vai lá e fala com a galera da Celero. Se você é mais da família, gosta de maratonar série final de semana, também vai lá e fala com o meu amigo Thiago Tamioso. E Gabriel, lá tem 50% de desconto para você levar um amigo na primeira mensalidade. Rapaz. E se levar o inimigo, ganha 100% de desconto. Que Então, beleza. fala com a galera do Thiago Tamioso lá. Também está com a gente o pessoal da Anjos Colchões. Para ter um dia mais produtivo é necessário ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono você encontra lá com a galera da Anjos Colchões. Também está com a gente o pessoal da SM Instituto Médico, a doutora Samara, toda a sua equipe, seu esposo, o Caio, o doutor Marcelo. Então, um time de médicos para cuidar da sua saúde do pé à cabeça. Vai lá e fala com o pessoal do Instituto SM. Também está com a gente aqui o pessoal do Sicredi. Quem coopera cresce e eles disponibilizam para você e para sua empresa seguro de vida. Para toda a sua propriedade rural ou empresa, tem seguro de vida de todos os tipos e formas. Para que, caso você precise, o Sicredi está lá para. Eu espero que você pague e não precise, mas se você precisar, o pessoal está lá para atender vocês. E Forte, né, incorporador, está com a gente aqui desde o começo do Café Brothers, a maior incorporadora do estado, disponibiliza para vocês galpões, para você fazer um investimento aqui no estado, trazer a sua indústria, o seu comércio, a sua revenda de insumos defensivos para dentro do Mato Grosso do Sul. E também a galera da Canex. Levanta aí, Gabriel, para nós a caneca aí que eles fizeram aí para nós aí. Então, quer fazer essa caneca lá, fala com o pessoal da Canex, eles nos ajudam aqui também. E um abraço lá para o meu amigo Lucas Caldeirão, da Lunato, que está com a gente lá no Café Brothers Talk Show. Bora, já falamos com todo mundo que ajuda a pagar as contas aí. A escola do Agro é nossa mesmo, então o resto nós resolve aqui. Estamos com essa moçada aqui hoje, gravando esse podcast para falar um pouco do mundo da pecuária, né, cara? Ficou muito conhecido aí os meninos da pecuária, com aquela música, aquele movimento. Então hoje eu estou com os meninos da pecuária. Se apresenta então para nós. Bom, sou o Gustavo, estou como o percussor aí, que iniciou a GF Rural, né? Sonho aí da GF Rural ser muito maior do que a gente, né? E formado em medicina veterinária, técnico em agropecuária e medicina veterinária. Qual que é a faculdade da medicina veterinária? Fiz na UniOeste em Presidente Prudente. Então, eu sou do estado de São Paulo, sou da região de Presidente Prudente. Iniciei a carreira, que eu me lembro, assim, quando tinha uns 9, 10 anos de idade. Então, realmente é o menino da pecuária. Na pecuária. Pecuária leiteira ainda. Isso que é o mais engraçado. Que agrega muito hoje no segmento que a gente atua, é que, como eu vim da pecuária leiteira, o leite, ele é sofrido, né? Ele é aquele negócio. Pode falar um pouco isso aí pra frente, porque o pessoal acha que é fácil. Casado, pai de 2 filhos, né? Frederico, Maria Júlia, minha esposa Gabriela, sócia nossa também da GF Rural. Então, veterinária, especializada em reprodução animal. Você fez um business plan, então, para formar essa família? Sim. Um beijo para minha esposa. E estamos aí à disposição para poder mostrar a nossa história aí para vocês. Obrigado pelo convite e pela parceria. E agora o outro menino da pecuária. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mauro. Eu sou técnico agrícola, técnico agropecuário, né? Formado em Rancharia, São Paulo, Centro Paula Souza, ETEC. Não fiz medicina veterinária, infelizmente, mas eu sempre falo pro pessoal que eu sou muito curioso, né? Eu sou muito de pesquisar, de anotar o que eu vejo, enfim. Autodidata. Pode-se dizer que sim. Sou casado, minha esposa, Maria Fernanda, um beijo, minha filha, Maria Clara, minha esposa também é veterinária. Então você também é um cara interessante. Fica mais fácil de tirar as dúvidas, né? Dentro de casa. Minha esposa atua no ramo de frigorífico, né? Controle de qualidade. Já faz 5 anos que ela está nisso aí. Então, a gente, vamos dizer assim, eu cuido, né? Do animal ali, do nascimento até o abate, até
acabamento para abate, e ela cuida da parte de sanidade lá dentro, de todo o controle de qualidade, né? No Você pós-morte cuida da aí. vida, ela cuida da morte. É, com certeza, né? Minha filha Maria Clara, um beijo também. E, bom, eu nasci numa fazenda, eu sempre morei em fazenda, né? Digo que até hoje ainda me acostumei a morar em cidade. Nascido no Paraná, sou paranaense, vim de lá para São Paulo, tinha 9 anos de idade, cresci ali na região de Rancharia, né? Uma fazenda grande ali, onde eu tive muita oportunidade, né, de estar aprendendo e fazendo vários cursos e vendo muita tecnologia, uma fazenda muito tecnificada, né? Tanto na parte de agricultura também, plantio direto, enfim, foi precursor ali na região. Genética, fazendo de gado PO, nunca tinha mexido com gado, vamos dizer assim, sem ser o gado PO, né? Gado Galera, pra quem não comercial. sabe o que é o gado PO, é o gado primeira linha, é a Fórmula 1 do gado. É o puro tá de bom? origem, né? Onde faz ali os reprodutores ali, enfim. Que vai ser os insumos multiplicadores que eu costumo falar, que é os touros ali, que vai melhorar aí o Vai rebanho de de todo multidões, mundo, né? isso aí. Isso. Então, tive muita oportunidade lá dentro, aprendi, né, muita coisa, continuo aprendendo até hoje, mas meus primeiros contatos foi nessa fazenda. E eu digo assim que eu sou pecuário.com.br, né? Eu sou Futebol Clube Pecuário, né? Não mexeu com outra coisa da vida, não sei se Cheguei a mexer com outra coisa, trabalhei um tempo em usina, né? Parte de topografia. Peguei, vamos dizer assim, o início da automação, né? Piloto automático, GPS, tudo mais. Me apaixonei, aprendi muita coisa, gostei muito, mas algo me puxava para pecuária e sempre, né? Eu me recordo uma vez que eu tava trabalhando numa certa área e vi um pessoal mexendo com gado do lado. Para mim aquilo foi quase cair no abismo, né? De ver. Por mais que eu estava ali aprendendo e tudo mais, mas A paixão a tava. paixão era na pecuária, né? É difícil. Então, O cara, e aí o cara tá num negócio desse e não tá por grana, né? isso, com Eu certeza. falo pra você pelo seguinte, eu morei de 89 a 96 na fazenda Itamaraty. Aqui no estado era 25 mil hectares ali, né? Cara, e a gente era moleque, né, cara? Então, a gente vivia correndo atrás do meu boi, caminhão, e trator, coisa errada, mas quando nós chegávamos na área da pecuária, nós ficávamos malucos. Porque daí nós ia cuidar dos cavalos, ia cuidar do gado. Então, esse contato com a natureza pega muito a criança ali, a adolescência, né, cara? E às vezes aí você, no meu caso, né, cara, que eu vi, eu falei, cara, isso aqui não vai dar dinheiro pra mim, é muito perigoso, né, cara? Então eu vou mexer com máquina, né? eu acho que Pra mim, né, cara? Pra mim, entendeu? Essa paixão, né, começa ali no andar a cavalo e tal, só que eu sempre tive comigo assim, lógico, apaixonado por andar a cavalo, e moleque, né, e tá junto, só que eu sempre queria saber os porquês, né? Por que disso? Por que daquilo? você é muito curioso. Muito curioso, essa é a verdade, muito mesmo. Principalmente nessa parte de pecuária, né? E, cara, hoje a informação tá aqui, ó, tá na ponta do dedo aqui, tá na Diferente frente. de quando Então a gente tava atrás, né? muito diferente, né? Hoje você não precisa, vamos dizer assim, saber de tudo. Mas você tem que saber onde procurar. E tem que ter um contato de quem Antigamente sabe, né? você precisava ter o contato. Hoje, às vezes você nem precisa ter muito contato. Não, mas agora que essa Né? do chat GPT aí, Poxa, putz, aí a informação tá na ponta dele. Tá. com certeza. Eu vou apresentar aqui também, Gabriel, se apresenta aí pra quem não te conhece e tá com a gente aqui Eu na sou o mesa. Gabriel, sou aqui de Maracaju, nascido e criado nessa mexida também. Meu pai é leiteiro, de infância, tô apartando na hora do almoço, tinha que apartar leiteiro. Meu avô pecuarista, sou de família pecuarista também, muito tempo. Fomos migrando para a agricultura, né? E hoje nós estamos aí no ramo da tecnologia no setor agropecuário. Então, assim, utilizando o Vant para poder fazer os projetos que mais cedo eu estava explicando para vocês. Então, assim, sou dono da FSG, sócio lá da empresa, junto com meus irmãos. Somos em 3 irmãos lá também. E estamos aí, fomos nascidos e mal criados aqui no Maracaju. Rapaz, eu acho que essa foi a apresentação mais longa do Café Brothers. Você se apresentou aqui todo. E eu vou me apresentar também. Sou o William Xandó, o roster daqui dessa mesa aqui. Ninguém conhece. Tô aqui há 150 episódios aqui batendo esse papo com vocês. Moçada, é o seguinte, então, faz pra nós um brief aí de quando que você teve esse insight de ter essa empresa e o que ela atende hoje. Xandó, assim,
eu falo assim, como Mauro disse, a gente tem que ser apaixonado no que a gente faz. E graças a Deus eu faço o que eu sempre quis fazer. Isso é muito Então, bom. eu tive um contato igual quando eu fui pro leite, através do meu padrasto, com uma chácara ali na região de Prudente, e fomos mexer para lá. Então lá sempre eu via aquilo. E a gente ali, e diferente do Mauro, que já entrou numa fazenda, nasceu numa fazenda muito grande com tecnologia, eu vim do leite num sítio pequeno, sem tecnologia nenhuma. A tecnologia que a gente tinha era o cara que vinha de fora para dar treinamento. Então, por isso que eu falo, que na minha apresentação, eu disse que eu comecei ali com 9, 10 anos, porque era a época que eu ia nessas apresentações, buscar conteúdo, né, nesses treinamentos. O meu padrasto faleceu ano passado, era professor, e minha mãe trabalhava, então eu ficava ali no sítio meio que tocando aquilo ali. Então ele tinha os horários de manhã que ele fazia parte do leite, de tarde ele ia dar aula, e eu ia para a escola, de manhã, depois de tirar leite de manhã, voltava de tarde, apartava a bezerra, ia empurrar a vaca na estrada para comer beira de Leite na mão já era ordenha. leite na mão. Ele era cabeça dura, hein? Pra quem não conhece, né, tirar leite na mão é na bunheta, né? E a Dá ordenha o vento da vaca. Né? e a ordenha já é você introduz Isso, um aparelho ali Sim, sim. e que faz a sucção do leite. Né? Isso. E aí, desde aquela época, quando vinha o pessoal dar treinamento, o pessoal pelo Senar até, fiz bastante treinamento. Tem até um professor aposentado agora, tem até um pesquisado na internet, e ele já se aposentou pela Embrapa, Arthur Chinelato, é um cara, um pai do leite aí do estado de São Paulo. Ele tinha um programa que chamava Balde Cheio. Fiz uns 2 treinamentos com ele. Na época eu não podia ter certificado, porque eu era novo, então eu só ia ficar escutando, né? Ficava de ouvinte. E aí naquela época eu já via. Eu achava muito legal esse trabalho dos caras ir ensinar outra pessoa. Porque a gente tinha uma realidade ali na chácara. E aí você ficava, pra gente, você não conseguia ter nenhum norte do que ia melhorar. E aí vinha um cara de fora e falava, não, faz isso, faz isso, faz isso, que vai dar certo. E aí você ia fazia e dava certo. Então, naquela época eu já comecei a ver que a informação, a pessoa que te traz uma informação diferente, muda o teu negócio. Dali fiz o colégio agrícola, né? O técnico, é agropecuária que fala, é técnico agropecuária, mas na minha época era colégio agrícola, na época do MOP. Depois entrei na faculdade e já fui fazendo estágio. Aí minha faculdade inteira eu fiz estágio na reprodução animal. E no final da faculdade eu entrei numa empresa de consultoria. Fiz o meu estágio supervisionado na empresa de consultoria e acabou dando certo eu já trabalhar nessa empresa. Então eu já saí empregado com eles. Uns caras muito grandes, know-how na região de Prudente. E na época a gente atendia Paraná, Minas, MS, tinha uma fazenda no Goiás também, e São Paulo. Então, os caras chegou a ter 50, 60 fazendas ali em atendimento. E ali que foi o meu, assim, um dos primeiros contatos na faculdade, no meu estágio, que eu tive contato com fazenda grande. E como é que você ia parar no Mato Grosso do Sul, cara, rodando esses estados grandes aí? E aí, dentro dessa empresa, eu vim atender de estagiário. Na época, eu vim atender 2 fazendas aqui na região do Jardim. E fazendo estágio, né, na empresa ainda. E o responsável pelas fazendas, né, que era o consultor, que era o responsável dessas 2 fazendas, ele acabou saindo da empresa. E a empresa colocou eu de frente lá, falou, cara, assume aí e vai pra cima. Isso em 2013, 2014. Gurizão ainda. Sim, tinha acabado de sair da faculdade. E aí eu abracei aquilo lá com tudo as mãos que eu tinha, né? E aí a gente fazendo na vida, a gente tem alguns padrinhos, né? O dono dessas 2 fazendas, ele é um cara que me deu um suporte muito grande, assim, ele acreditou no meu trabalho, acreditou no meu potencial. Isso faz toda a diferença, né, Ele cara? falou, cara, vai lá e vamos tocar, eu quero. Até ele falou pros patrão, né? Os donos da empresa estavam meio assim, ele é novo, né? Ele ainda tem muita coisa para aprender e tal. E aí esse proprietário ele falou, não, eu acredito nele, eu quero que ele venha trabalhar comigo aqui. E aí eu comecei a vir para cá. Comecei a atender essas 2 fazendas aqui. E aí, nesse tempo aí, de quando eu comecei a vir até 2015, que foi quando eu abri a GF Rural, em outubro de 2015, eu comecei a ver um nicho de mercado aqui. Eu comecei a enxergar isso. Então, assim, eu estava na fazenda, saía da fazenda, ia nas lojas agropecuárias e eu começava a ver que faltava isso aqui na região. O ramo de atuação que essa empresa tinha lá em Prudente não tinha aqui na região.
E, salvo engano, tinha uma empresa que fazia, mas não era um trabalho específico da maneira que a gente pensava. E aí até eu comentei com o pessoal da empresa, falei, cara, lá é bom, lá, tal. Mas eles não queriam sair dali de Prudente, eles não queriam abrir nenhum braço fora da região de Presidente Prudente. Em 2015, os dois sócios majoritários dessa empresa que eu trabalhava, eles dissolveram a sociedade. Cada um foi para um canto, um tá até hoje. Tenho contato com os dois até hoje. Os dois continuam no ramo de consultoria, um foi para uma outra, abriu uma outra empresa, já entrando um pouco de tecnologia também, de software, alguma coisa do tipo. E aí em 2015 eu meti a cara. Liguei para esse cliente, passei a situação para ele. Na época, na empresa eu atendia Paraná e São Paulo. E então eu ficava rodando, né? Mas eu morava lá em São Paulo. E aí passei para os clientes, falei, aconteceu isso e eu estou à disposição. O senhor quer me contratar para ficar de gerente da fazenda do senhor? E aí ele me deu mais além dele ter acreditado no meu trabalho, ele me deu mais uma carta ali. Ele falou, não, abre uma empresa de consultoria e eu vou ser seu primeiro cliente e você vai me atender e você vai me atender igual você me atende e eu vou te pagar a mesma coisa que eu pago para a empresa. E assim, Pô, manda um abraço pra esse cara, velho. Esse cara Ele tinha um nome também, né? Acho que o nome foi ele que. ele falou assim, põe GF consultoria, alguma coisa, né? E aí eu fiquei naquela, falei, Não, mano, botar um abraço pro cara aí, pô. Esse cara merece, tem que velho. mandar, padrinho nosso, todo o pessoal conhece, muita gente me conhece através dele, Dr. Luiz Armelin, de Presidente Prudente, e tem as duas fazendas, Fazenda São Judas Tadeu e Santa Sofia, sempre tá no nosso Instagram aí. Então foi o começo, ele foi com as duas propriedades dele. Importante, gente que acredita na gente. Sim, sim. Muito importante. E nele, então assim, e aí E aí em 2015 comecei a atender já pela GF Rural. Em 2016 eu mudei pra cá. Porque daí começou a ficar ruim, de eu ficar vindo e voltando. E aí eu comecei a ver esse nicho de mercado na região, eu comecei a acreditar na região. Lavoura começou a entrar, né? Então, até se a gente pegar, e foi em 2013 para frente que começou a lavoura a avançar um pouquinho, né? 2015 teve um forte ali. E eu comecei a enxergar essa situação. Eu via que o pessoal, os veterinários da região, muito focado em clínica e reprodução. E essa parte de tocar o negócio do cara, de abraçar a fazenda, de fazer gestão, Tá ficando pra trás. não estava tendo jeito. Principalmente na região que você tá lá, né? Que era uma região muito Isso. papel ainda, né? E que na minha opinião, Alexandre, acho que todo qualquer negócio, uma das partes mais importantes do negócio é a parte de gestão. Cara, que igual ele falou. Eu me considero um cara assim, eu não sou o craque da gestão, mas no meu time tem, entendeu? Então aí você tem que deixar, porque dentro de um time você tem que ver que cada um tem a sua habilidade, colocar o cara onde ele joga melhor, cara. Eu sou muito criativo, então não adianta eu colocar os caras para criar o negócio, eles têm que cuidar das partes que eu não domino, né, cara? Sim. E que tempo da história você já tá atuando aí na região, que tempo da história aí que entrou o Mauro? Na verdade, como a gente se conheceu, né? Acho que é interessante, né? A minha esposa e a esposa do Gustavo, a Maria Fernanda e a Gabriela, elas são amigas de infância, né? Foram criadas juntas, sempre amigas, estudando juntos. E quando ela começou na faculdade, né? Elas fazendo faculdade, a Gabriela e o Gustavo começaram a namorar, a gente se conheceu. Nem rodeio, alguma festa, alguma coisa, um A churrasco esposa ali e dele tal. estudou comigo, a gente era da mesma turma. Era da mesma sala, né? E eu conheci o Mauro através dela. Isso. Na época, Nessa Mauro, época eu tava na usina. e ele tinha Tava na carta. usina. Aí, eu toda era vez que habilitado, né? a gente ia ali em rodeio, aí a esposa dele ligava pro pai dela, ele passava, pegava o carro do pai dela e ele vinha buscar nós por dentro pra ir pro rodeio. Então, Da era mexida. bom, na época ele já não bebia também. Era bom que no rodeio, a gente podia tomar um goró e Tinha um motorista. tinha um motorista da Motorista rodado. E começamos a se conhecer assim. Ela falava de pecuária e tal. E assim, uma coisa interessante a gente sempre falava de pecuária e tal, e isso, né, não tinha nem se formado, né? Não, E depois, subconsciente. isso, e depois que eu já estava em usina nessa época. Ainda estava na época de aprender muita coisa, não que eu aprendi tudo, né? Mas assim, eu não. Já tinha passado um pouco aquela febre da desmama ali da pecuária, vamos dizer assim. Eu estava nesse ramo de topografia e piloto automático entrando e tal, então essa curiosidade minha meio que deu uma apagada ali da parte da pecuária, eu já estava mais tocando ali, né? Aquela outra parte. Só que aí, bem depois, né, que você se formou e depois tal. que eu formei, entrei no ramo. Aí quando ele veio aqui a primeira vez,
Aí a gente se encontrou quando ele estava lá em Recharia, viajava muito. E aí a gente começou a trocar ideia. Ele falou, cara, lá tem muito campo de pecuária e tal. Querendo ou não, um visionário, Na né? Ele época, enxergou ao longe, né? e na época você estava já pensando em sair da usina Isso. para. Você tinha até uma proposta de um cara lá que ele atendeu uma fazenda, fazer gestão de uma fazenda. E aí ele falou pra mim, cara, eu preciso de umas planilhas, preciso de uns negócios. Você tem? Mostrei pra ele, falei, não, a gente atua dessa maneira aqui, a gente planilha isso. E aí comecei a mostrar pra ele qual é a importância de dados e número dentro de uma fazenda. Porque, como ele veio nascido e criado dentro de fazenda, ele tinha toda a base operacional. Operacional. Tinha a experiência na prática, né? Na prática, Operacional. Tudo operacional. E aí eu comecei a mostrar pra ele o que seria a importância da gestão do negócio. E beleza, e acabou não dando certo você ir pra esse cara lá, continuou na usina. mas você vendeu a ideia pra ele. Vendi. E em 2016, cara, entre 2015 eu vim, em 2016 eu mudei pra cá. 2016 já começou a entrar cliente. E assim, assim, eu tava lá na loja agropecuária, parava um cara ali, ia comprar um. Ah, o que você faz? Você, tá, mas vamos lá na minha fazenda. E como eu vim pra cá atendendo 2 fazendas só, a fazenda eu tinha que fazer na fazenda, então eu tinha tempo ali dentro da semana e eu corria. Então, assim, eu ia em fazenda dos caras, assim, prestei muita consultoria grátis, sabe? Ia, É normal, de na história acompanhando é os assim. caras. Em loja, né, cara? em loja agropecuária, né? Servir. Sentava lá. Primeiro trocava você vai ideia. servir no cara ali e Servir, fala sim. assim, Ajudava vendedor de loja a vender medicamento, porque daí os caras chegavam e iam perguntar alguma coisa, eu tava do lado ali, já alinhava uma o seu coisa. escritório era as casas Ficava ali, veterinárias. Aí, E no caso você era bem-vindo, que você ajudava a vender, sim. né, cara? Não, eu tava sempre junto ali com o pessoal. E aí O caso do criador que tem lá, né? Caso Criador e Rancho S. Né? São As duas maiores, as duas De mais que, antigas. é a mais antiga, né? Hoje tem Alvorada e. Tipo, Alvorada. Aí tem o pessoal da agrícola que tem alguém vendendo alguma coisinha de pecuária, mas as 3 de pecuária são essas. Então eu ficava muito na Casa Criador e na Rancho S. E nas como é que duas você ali. convenceu ele de vir embora? Então, 2016 o negócio já começou a Na crescer. verdade, não foi nenhum convencimento, né? É, Acho que Foi ambas as partes. necessidade mesmo. Não, e a vontade dele. E a tinha minha vontade também, né? Então toda vez que a gente se encontrava, os almoços em família, alguma coisa, sempre ele tava com a esposa. E aí a gente sempre ficava conversando sobre isso. E começou a ter demanda para mim aqui. Inclusive, aí a minha esposa começou a ir pro campo. E aí ela começou a ir para ajudar a gente a atender em fazenda. Então, teve época dela ir palpar vaca. Então, eu comecei a ver que tinha necessidade de mais gente, né? Explica o que é palpar vaca, porque fica técnico pra turma aí. Fazer diagnóstico de estação. Né? Então, Conversar, Via põe a palpação. mão na Palpação, perereca da vaca. isso não, não é no reto, no reto. No reto, mano. Meu Deus, é pior, né? O cara tem que gostar da mexida, né? Tem. E é um dos motivos que, assim, que da empresa também ter ido para esse ramo da gestão é porque eu não me via mais dentro de curral enfiando mão em bunda de vaca. E eu falei, cara, é muito importante, temos gente hoje na empresa que a gente atua, né, nesse segmento, mas é uma coisa que eu não me via fazendo, porque começou a chegar num tempo que eu tava ali no Mangueira, meu telefone tocando e cliente pedindo as coisas, eu preciso disso, precisamos fazer aquilo. Relatórios, E aí eu acabo perdendo tempo ali, entendeu? Porque acaba sendo um serviço muito operacional. Sim, demais, tal, né, cara? né? Técnico também, mas operacional. E eu não via aquilo ali como eu falava, cara, aqui eu tenho que colocar uma pessoa que não vai vir aqui para fazer um diagnóstico de gestação simples. O cara tem que estar aqui para fazer um exame ginecológico. O cara tem que estar examinando. Tem que ser um profissional bom. Né? Que depois aí eu vou Já chegou com ultrassom, é diferente, né? Nós viemos com mais gente. Mas enfim, voltando uma hora, e foi ali por 2016, 17, deu mais uma crescida. E aí aconteceu um negócio, assim, um fato bem interessante na história dele, que a esposa dele atendia um frigorífico em Presidente Prudente. Então ela viajava de 70 Racharia para Prudente todo dia para trabalhar. Ela era auxiliar da veterinária. E aí, num final de ano lá, ela acabou sofrendo um acidente. Final de 2017. Isso. E aí, naquele Nós estávamos programados para vir para cá no ia passar Natal. Natal com a gente aqui, em Jardins. E A já amizade de vim pra vocês era conhecer. muito grande, então, de passar a data comemorativa Não, assim, sim, junto. Não, sempre teve muita amizade, né? Padrinho de casamento meu. Então, assim, a gente é muito amigo e irmão. Ligação. Aí esse negócio do acidente foi um divisor d'água. Então, e eles vieram, eles nem contaram pra gente que tinha acontecido o acidente. É eles que a vieram Gabriela pra cá. estava grávida da Maju, né? Tava, A filha da minha da segunda mais nova do Gustavo. E aí eles vieram passar o Natal e ele foi comigo para as fazendas. Nós tivemos uma inseminação de Mas isso a gente já estava bem assim, eu já tinha
Eu já tinha pedido pra sair da... Já. Eu tinha Já tava pedido pra alinhado. sair da usina, tudo mais. O pessoal, não, entra na férias coletiva e tal. Eu falei, não, eu vou pra lá. E aí fica Sentir, ficava né? aquela Senti, eu situação falei, não, eu vou complicada, tentar, porque né? eu tava com um sonho da empresa aumentar e eu via que ele seria muito importante para a empresa para a gente conseguir crescer. Só que ao mesmo momento eu tava tirando um pai de família com um É o compromisso, né, cara? entendeu? Para vir no risco. Mas o que eu tô falando, empreender é o seguinte. Empreender, você que tá pensando em empreender, cara, eu vou falar o seguinte. Você tem a mentalidade assim, ó. Eu vou empreender porque eu não aguento mais patrão. Eu vou te falar uma coisa pra você. Quando você empreender, Não caia todos nessa. os clientes são seus patrões. É isso. Tá bom? E você Aí não tem você mais tem- horário. Você não tem Aí mais tá? dia, meu Você amigo. não tem mais dia, não tem mais hora. E o trabalho não acaba quando termina às 5 da tarde, tá bom? Então, se você não tem essa mentalidade para empreender e enfrentar esse desafio, que não há nenhuma garantia, tá? Chegou dia 30, você não tem garantia. Às vezes você tem a folha do teu colaborador para pagar, você não tem dinheiro na conta, o serviço não entrou. Se você não estiver preparado psicologicamente para entrar nesse game, fica como colaborador. Você precisa entender a tua posição no dia de hoje para você não ter frustração no futuro. Que é muito importante também, mas não entra não sem instrução de um profissional. Se você não sabe o que é sair da sua zona de conforto, vai empreender que você vai saber. Colocar o pé e colocar o chão, né? E aí nessa toada veio o Mauro e assim, eu, né, naquele puta merda, eu conversei muito com ele. Aí em janeiro de 2018, né? Isso. Quando a gente veio, né, cortando, quando eu vim passar o Natal 2017, uma chuvarada tremenda, não conheci nada, nem pra bonito nós fomos, não deu pra fazer nada. Só trabalhando. Trabalhando. Dia 28 teve inseminação. É uma coisa importante de falar dessa parte da pecuária, é isso, né? Não tem se floto. Eles vão saber explicar melhor, mas se você faz um protocolo Sim. e cai numa data comemorativa, é naquele dia. Ou se é meu amigo, chuva, ou se é sol, ou se é vento. Não tem, pô, tem que fazer. Boi come todo dia, né? Não, agora deu uma chuvarada É anteontem. antes de ontem, ele não deu essa chuvarada, ele tava inseminando. E não tem boca. Ele chegou na fazenda lá. Isso aí pra 7 horas gente da é manhã, rotina, ele falou, né? cara, Isso aí. tem que fechar o gado Pra no máximo 8 horas, tem que estar inseminando. E tem uns anos teve que ser. Mauro veio em 2017, startou a empresa junto, 2018. Isso, aí em 2018 a minha esposa foi pra lá pra ganhar neném lá, né? Família tudo de lá. E ele veio e ficamos nós dois em casa. E aí assim ele começou a andar comigo. Aí eu comecei a mostrar. Aí sim ele foi conhecendo o que era. E aí pegou um negócio bem legal, Xandó, assim, que ele falou um dia pra mim assim, depois a gente teve umas 3, 4 fazendas, ele falou assim, rapaz, eu achava que eu conhecia fazenda, que eu entendia de fazenda. Só que eu tô tendo uma visão agora da porteira pra fora. Uma E visão são do várias negócio. realidades. Quando você sai da área que você vive, né? Você vê várias realidades diferentes que cabem no mesmo negócio, né, cara? E aí eu saí ali, né, quando eu vim para GF Rural, eu estava saindo do operacional em si, entre aspas. Por quê? Porque a gente faz gestão, a gente coleta dados, números, né? A gente faz planejamento. Então, independente se é planejamento financeiro lá do que vai dar lá no final ou se é um planejamento do ETF, né? Porque o planejamento do rebanho, do gado, onde você vai, enfim, que lado que vai. tudo a gente planeja, tudo a gente coleta dados. Então eu falei, poxa, não é só trocar o gado de pasto, só mineral, né? A parte que é muito importante e a gente depende disso. O manejo vai além disso, né? É além disso. Então tem todo um projeto, né, que depende daquilo, depende do operacional, mas que vai além, né? Gargalo, a dificuldade na pecuária brasileira hoje, da porteira para dentro. Certo. Eu acho que da porteira, Vai você. eu acho que da porteira para dentro, vamos dizer assim, a agricultura, quando ela foi implantada já com mais cursos, mais informação, né? Mais recursos. Sim. E ela, Humano, e ela depende de mais recursos, querendo ou não, né, do que a pecuária. E a pecuária, ela veio naquele batidão assim, o pasto tá lá, o gado tá lá, o funcionário tá lá, e é isso. Eu tô Entendeu? vendo o gado. Eu tô vendo o gado tá ali, tá comendo, tá crescendo, né? Tecnologia, você, né, às vezes você falar para um cara antigo aí para ele fazer uma estação de monta, que é algo, na estação de monta é o tempo que o touro vai passar lá com a vaca, né, o período para tá reproduzindo.
Então o cara não, ficou ano inteiro pra quê? Então assim, Tem hoje cara que não faz. Gente, A até gente fala hoje. assim, pô, mas tem cara que não faz inseminação, tem cara que não faz nem estação de Nem boa. estação de Deixa você responder outra pergunta que eu vou te fazer. Aí tem cara que usa o famoso boi de paiol, né? Aham. Antigamente, o que o pessoal fazia para plantar milho? Plantar milho aí. Paiol, né? O cara ia lá no paiol, pegava a espiga mais bonita, selecionava ali os grãos do meio, ele tirava a ponta, tirava a parte de trás ali e escolhia os grãos mais bonitos e plantava. O cara vai lá, pega o bezerro mais bonito que ele tem lá e deixa lá de touro, entendeu? Então é uma Muda a genética daí. Só vai sempre, afinando. entendeu? Só vai refinando, você nem na verdade, sabe. sempre pensando na extensão de terra e não na Isso. Então, crescer a produção daquilo que ele tem. como. E a agricultura está anos-luz nessa parte de tecnologia, além de demandar mais, por isso, porque assim, o gado, às vezes você fala assim, não, não vou dar um sal proteinado, um sal aditivado, vou dar um salzinho branco ali que vai embora. Na soja você pode passar meia dosagem ou deixar de fazer uma aplicação. Então, assim, eu acho que isso, a pecuária a gente costuma. Ela admite erros. Isso Assim, esse que é o complicado. Ela admite, ela Mas o aguenta cara fala assim, ó, eu tô fazendo assim há 30 anos, cara. Tá dando certo. Essa é a questão. Então, E mas aí, é uma coisa assim, ó, até atendo isso aí. Vamos falar da lucratividade desse cara. Ele vai ter um lucro Mas não mensura. bem menor. Aí que tá o problema. O cara não mensura, então ele não sabe o lucro. Mas porque não tem dados. Então, isso, ó, eu tenho tem uma informação frase, eu tenho uma frase escrita na minha agenda, na capa da minha agenda, que é uma capa que eu uso desde 2015, eu acho, na época de eu estava em São Paulo, de usina e tal. O que não se mede, não se gerencia. Não, se eu quiser falar que o meio da terra é aqui, quem tiver dúvida, vem aqui mesmo. Eu li alguma literatura e coloquei na capa da agenda. Eduardo, eu sei. Tem um cara Se você não mensura, você não. você é mais uma pessoa. Não, você Então só tem você uma fala que opinião. a maior dificuldade sua hoje da pecuária, da porteira para dentro, é convencer a pecuarista. mentalidade do pecuarista. Muitas vezes nem só do pecuarista, o operacional. Funcionário, né, cara? Operacional. Porque é um cara que faz aquilo há 40 anos, 30 anos, chega lá uns E não que tá meninos, errado. vamos dizer, não que esteja Não, errado, o cara Mas mais pode errado. performar melhor. mas é que ele não teve a informação. Mas eu conheço a realidade aqui em Maracaju. Não chegou a tecnificação lá É, ainda. É o que eu o falei. conflito de geração que a gente fala. Isso, E é o que eu falei no exatamente. leite. Às vezes o cara tá fazendo daquele jeito, mas aquilo ali é o melhor que ele pode fazer no que ele tem na mão. Só que Sim. você chega com uma informação diferente, se ele acreditar na sua informação, ele vai ver que aquilo vai dar um up no Sim. negócio dele. E aí, assim, a gente, graças a Deus, os clientes nossos, nós temos longevidade. Nós não temos Sim. cliente de. Posso falar uma verdade para vocês que vai mudar o jogo para vocês? Eu trabalho com máquinas agrícolas desde 2005, né, cara? Eu sei disso porque foi bem na época que a minha esposa ficou grávida da Isadora. Então a gente tá indo aí para 21 anos aí de... Então o que acontece? Toda tecnologia ela vai sofrer o quê? Uma rejeição no início. Mas a única linguagem que o produtor rural, quer seja de pecuária ou agricultura, ele vai entender sobre tecnologia de quanto essa tecnologia vai sobrar no meu bolso. Que vai agregar. Você lembra do Júlio? Já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Que a Rochelle fala, fui lá, comprei esse copo, paguei, esse copo fica 20 horas gelado, a água, não sei o que, o café, tal, paguei $2. O que o Júlio guardou na cabeça? $2. $2. O produtor rural ele só vai guardar na cabeça e falar assim, ó, se você mudar o seu manejo aqui, isso aqui vai te sobrar R$3,50 por arroba. O quê? R$3,50 por arroba? O que você falou antes não interessa nada. Então vamos fazer. Então essa metodologia que eu aprendi dentro da tecnologia da agricultura, a gente começou a vender máquinas aí em 2007, 2008 com piloto automático. O cara falava assim, o quê? E eu vou colocar piloto automático na minha máquina para o peão ficar tomando teré o dia inteiro, vagabundo na Tem máquina? volante pra quê? Pra quê? O cara eu dirigi 30 anos dirigindo máquina, agora tem gabina, ar-condicionado, tem tudo. Aí você fala para ele o seguinte, a sua plataforma de 30 pés vai trabalhar o dia todo cheio. Isso aqui você vai ter uma alta performance de rentabilidade durante a colheita, economia de combustível e vai aumentar a tua eficiência. Isso vai sobrar tanto no teu bolso. Quanto que é esse piloto? Você não traz um para nós testar? Aí ia lá, testava,
eu não quero só para máquina, eu quero para os tratores também agora. Sim. Quero para o pulverizador. Cara, aplicação. Para tudo. Mas assim, Xandó, na agricultura, como o Mauro vinha falando, a gente sempre teve mais essa informação de quanto vai chegar na mão do cliente. Na pecuária, essa informação ela está iniciando agora que os meninos estão Exatamente. trabalhando com dados e tudo mais. Questão Então, de assim, coleta de dados, né? para você introduzir na cabeça de um pecuarista que ele precisa reformar um pasto dele, meu amigo. Teve com a gente aqui você quer ver a coisa mais doida que tem é você pegar um pecuarista e ele virar agricultor. Uhum. O pessoal da Água Tirada. Teve aqui o Artemio Júnior, ele vai voltar com o irmão dele agora. Nós estamos contando a história da Água Tirada. Você pegar um cara da pecuária e colocar ele na agricultura, ele fica maluco. Só que daí quando o cara dá o tombo da primeira para a segunda safra, ele fala, rapaz, mas produz, né? Mas tem que investir, não teve? Investir. Muito, né? Então o que eu falo? A agricultura, o cara enterra milhões de reais no chão e olha para o céu para ver se Deus manda a chuva. Exatamente. E vamos lá e boa sorte. E eu tenho que fazer toda a minha parte. Sim. Daquilo que eu não posso fazer, coloca na mão de Deus, né, Gabriel? E o pecuarista, a hora que ele virar porque assim, a pecuária ela ainda está bem atrelada com relação a isso, né? A hora que ele virar essa chave, poxa, aqui em Maracaju, na nossa realidade de terra, eu tenho um amigo meu, que é sal branco, como diz ele, sal branco, gramão e casca de pau, que é o que o gado come. Só o Cara, Rafa pede, joga lá, o bicho vai lá. Então, Casca de pau. e mata boi com 26 arroba de 5 anos. O que esse cara não tá perdendo de dinheiro, né? Deixando de ganhar. Mas aí no inverno, esse boi desse cara é o boi tatu, né? Que ele come só raiz. Só raiz, E só pegando um adendo nessa, foi bem legal só. Uma das coisas que a gente ganha campo do cliente é engraçado, né? Igual o Mauro falou do gargalo da tecnologia comparado à agricultura. Só que a gente ganha campo quando a gente chega nesse pecuarista e consegue mostrar para ele que, mesmo ele trabalhando dessa maneira, a gente vai mudar o segmento dele e ele vai economizar mão dupla. O primeiro passo nosso dentro de uma fazenda é a gente se pagar. Eu chego no cara e falo assim, ó, você vai contratar nós, só que nós vamos começar se pagando. Porque a gente pega o negócio, com certeza esse cara, ele tem alguma torneira aberta ali que ele tá deixando dinheiro sair. Coisa simples, às vezes. Coisa simples. Às vezes um simples manejo. Ele tá matando boi de 6 anos, ele tá dando sal branco, só que em algum ponto da fazenda ele tá gastando desnecessário. A gente vai lá, organiza isso, ele começa a gastar, ajusta, ele começa já, a primeira coisa, ele começa a gastar menos. Aí ele gastando menos, aí você vai pro lado de rentabilizar o negócio. Rapaz, aí você vai trazendo esse boi para morrer mais cedo. Sim. Aí você vai melhorando esse segmento do cara, fazendo ele produzir mais. E aí você chega num ponto chave, que é você provar para um cara desse que, num prazo de 6 anos ali, para ele matar esse boi de 26 arroba, você mata 2 de 18. Então, tudo bem. Deus te deu uma sabedoria divina, né, cara? Porque assim, o pecuarista sabe que é complicado falar com ele, né, cara? Ele é um cara assim, não leva pro coração, tá, gurizada? Vocês são gurizada da mexida, vocês moram no meu peito e pagam aluguel. Mas a gurizada da pecuária, produtor rural, não vou dizer que ele é ignorante, mas é um cara mais conservador, né, cara? Porque a mentalidade dele é dos anos 70, 80. Sim. Mas você teve uma sacada muito boa quando disse que você teve uma sabedoria divina. Pro pecuarista, ele falou assim: ó, você vai gastar menos. Putz, isso aí é o cara ama. Vai ganhar mais. É igual eu tava falando da minha história. Eu vim do leite. A produção leiteira eu tinha que fazer conta de centavo. O leite é centavo. O leite você erra cedo, você é cobrado de tarde. E aí foi o que o Gabriel perguntou: mas vocês tiravam o leite na mão? Meu padrasto foi na mão a vida inteira. E eu falava pra ele. Chegava nele e falava: vamos botar ordenha. Eu não tava aguentando mais. Cara. Ele não tava aguentando, minha mãe. Ele não botou ordenhadeira. Aí qual que foi a sacada nossa? Nós começamos a produzir queijo e doce de leite, que é agregar valor ao produto. Nós começamos a ver que entregar para o laticínio era uma coisa, agora que a gente agregou valor, a gente conseguiu ganhar mais. Industrialização. E então a pecuária leiteira, ela é enxugar custo, porque você vai sobrar centavos. Quando eu trouxe essa visão para a pecuária, eu falo que é o grande diferencial nosso. Pecuária de corte. É o grande diferencial nosso, porque você chega em fazenda, ainda mais fazenda de ASP 500 hectares, 1000 hectares, tem esses gargalos. Tá? Você vai lá, um diesel à toa que o cara tá gastando, umas coisinhas até assim porque, que você vai enxugando. Até porque, né, Gustavo, pra você dar resultado, né, qualquer segmento, empresa, fazenda, enfim, que seja, uma fazenda também é uma empresa, né, e tem gente que não pensa assim,
qualquer negócio, você aumentar a produção, melhorar a produção gastando, é muito fácil. Ah, É lógico. muito fácil. Isso aí, Não, qualquer um gastar chega o dinheiro ali, dos outros é a coisa mais né? fácil que Coisa mais tem. fácil que tem. Só que aí, o nosso pensamento é diferente, né? A gente enxuga os gastos, vê onde que tá minando ali, igual o Gustavo falou, e Não, direciona. fazer as coisas com sogro rico é bom. Não, demais. aí fica mais Mas eu acho que fácil. essa é a sacada de toda a consultoria, né, cara? Não é só fazer o cara gastar mais. Sim. É fazer o cara Direcionar, gastar né? certo, Essa certa. né? Direcionar Direcionar os ensinar o cara a manejar. Isso. Primeiro ele tem que ter o manejo. Esse é o grande diferencial nosso. Né? O Mauro vindo nessa nossa sociedade é o manejo dentro da fazenda. Nós temos essa sacada. Um dos grandes respeitos que a gente pega a respeito do funcionário da fazenda é a hora que o Mauro arria um cavalo, que eu arrio um cavalo, nós entramos para dentro de uma fazenda e faz o manejo acontecer. Ah, vocês vão junto lá, cara. Sim, logo. Isso é muito Sabe o que é importante. legal? Que eu O cara vejo tem vocês, que confiar no vocês, bicho. Vocês têm que Não, entrar nessa mexida. cara, é assim, ó. Você aprender com quem está na sala de aula, nenhum demérito para quem está na sala de aula, ou o cara que ensina pelo PDF é uma coisa. Quer ver uma experiência legal que eu tive com o grupo Ross, lá, o LR do Leandro Ross? Tava dando fazendo uma mentoria com eles lá sobre colheita, né? E aí, cara, levantou um velhinho, cara, no meio da palestra, assim, levantou um velhinho, cara. Eu falei, caramba, será que eu falei uma besteira aqui, cara? Ele falou, você é do agro. Eu falei, ué, mas como assim? Ele falou, você está falando tudo que nós vivemos aqui todo dia há muitos anos, você nos entende. E isso aí que você está falando faz sentido para nós. Agora vem uns bobaião aqui e fala para nós aqui um monte de palavra bonita, nós não entendemos bosta nenhuma. E aí nós ficamos igual uns retardados aqui, olhando aqui um pro outro aqui, fazendo cara que entendeu, nós não entendemos nada, e nós ficamos aqui 2, 3 horas perdendo nosso tempo e não muda nada na nossa vida. Eu falei, caramba, mano. Cara, que mexeu comigo. Eu falei, putz, cara, então, quando que você consegue entender que você atingiu? Quando você fala na mesma linguagem do cara. É a vivência, né, Xandô? E aí, a hora que você chega na fazenda, você arria um cavalo, fala, não, pô, esses caras são diferentes. Igual Elas você, são da mexida. igual você pega nós e colocar aqui dessa sala. Eu parei de tremer agora. Agora, se estivesse aí no campo aberto, conversando, trocando ideia, Tá tudo certo. né? Dentro de um galpão é outra coisa. É o ambiente. É o ambiente. Entendeu? Mas o produtor só vai confiar em você, assim, é experiência própria também, porque eu sou da mexida de outra parte, mas é uma consultoria também, né? E agora, nessa chuvarada, tava na fazenda de um cara, cliente nosso também, nosso guru da empresa, né? O cara que proporcionou, deu proporção no nosso negócio, né? Que ajudou a gente a crescer o negócio. Minou a água na cascalheira dele, enfim. Eu tava lá até 8 horas da noite, capa de chuva, acompanhando a máquina. Aí, ontem o cara me ligou, falou, Gabriel, o Emerson quer ir lá ver o projeto. Falou, mas eu não vou estar, você vai lá me representar. Você chegar nesse nível de confiança no produtor, ou você vai pra mexida e o cara vê que você é da mexida junto com ele, Sim. ou você não vai ganhar confiança do produtor rural. Não adianta você vir de camisetinha bonitinha e tudo mais, e bater na porta de um produtor rural, esquece. Mas Se você não falar a mesma linguagem dele, da turma da fazenda, você não vai fazer o negócio dele mudar e o cara vai enxergando. Com certeza. É que assim, eu falo, 3 coisas não se esconde por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. Isso. Isso aí o cara vai vendo, vai ajeitando, falando. E aí depois, produtor rural, é difícil você conseguir a credibilidade, a confiança dele. Muito difícil, para você perder muito rápido. Mas só que depois que você consegue entrar para dentro da porteira, você fez um trabalho de verdade o resto da vida. Fez um trabalho bem feito ali, o cara, eu falo assim, a gente vincula o cara a nós. Então, todo o manejo do cara depende. Fala, não, vem com os ele só vai deixar de fazer alguma coisa com você porque você vai chegar num teto de tecnologia dentro da fazenda. Se você começar a não trazer coisas novas, a gente sente muito isso, que como nós somos da tecnologia, você sempre tem que estar atualizando, porque senão, por que acontece? Muitos produtores estão migrando de algumas empresas de assistência técnica antiga para nós. Por quê? Porque você tem tecnologia e as empresas pararam no tempo. Então a gente tem esse dever para com os nossos clientes de nunca parar de atualizar isso. Porque sempre, o Xandó, hoje, essa mexida de pecuária, eu gosto bastante. Hoje tem aparelho de choque que te manda mensagem no telefone, cara. Que você tá com perca de carga na cerca elétrica. Olha o tamanho que você tem. Pro produtor rural é uma baita da tecnologia. Mas, se você não falar isso aí pra ele, como é que ele vai saber? Cara, o cara tem tanta coisa na cabeça dele, né, cara? Mas, gurizada, para nós avançar mais um pouco, então nós já entendemos como que é as dores da porteira para dentro. Agora eu vou perguntar para você,
Qual que é a maior dor da gargalo do pecuarista da porteira para fora? Cuidado pra não ser. Eu não sou advogado, não vai ser pagar. Não, é tranquilo isso aí. Cara, da porteira para fora, primeiro, assim, levantamento de números e dados e conseguir transformar o cara que tem a informação, é conseguir transformar tanta informação que ele tem em, e ele aplicar aquilo dentro da produção dele, da produtividade dele. Hoje, com o avanço da tecnologia, você tem informação a todo negócio, você recebe muita informação. Então, também, umas dificuldades nossas do porteira para fora com o pecuarista é o tanto de informação que ele recebe de gente que nunca pisou na terra. Putz, Você entendeu? Então é mais ou menos a situação que você colocou do senhorzinho lá que levantou. Tem um pessoal que, com o avanço da internet, do marketing, os caras estão fazendo vídeo a tudo quanto é jeito e falando muita coisa. E isso chega no produtor, e o produtor vem e fala, cara, isso aqui. E aí você tem que estar ensinando que aquilo ali, às vezes, na propriedade dele, naquela realidade, você não vai conseguir. É o que a gente comentou em off aqui, né, Gustavo? Com o Xandói. Às vezes a gente fala uma coisa para um pecuarista, e se o outro escutar, ele vai falar, poxa, por que vocês não fazem isso Porque aqui? cada fazenda né? é uma fazenda. Então, a gente costuma falar que não é receita de bolo. Mas né? em nenhuma realidade Isso. E a informação, ela tá aí para ajudar, para melhorar, para tocar para frente, só que também tem algumas coisas que chegam que trava. No caso, Por exemplo, o cara tá só para concluir assim, o cara tá lá, ele recebe uma informação de um vídeo que um cara fala que não, você não tem que adubar pasto, você não tem que reformar pasto, você não tem não sei o quê. Só que às vezes aquela informação lida de uma maneira, aquele produtor ele não entende o que o cara tá querendo Sem dizer. o contexto, né? mas o cara tá. Ele vai Esse cara escutar que tá o que ele falando, quer, por exemplo, ele tá na Dakota do Norte, lá, onde que o solo é outro tipo. Ele vai lembrar que não vai precisar gastar. Exato. Você entendeu? Aí o produtor ele recebe aquela e fala, aí, ó, tá vendo? Ó, é só eu melhorar meu manejo. Só que esse cidadão que tá falando, esse que tá fazendo isso nesse vídeo, não é que ele tá falando que você não tem que adubar. Ele está querendo dizer que você, antes de adubar, antes de reformar teu pasto, é que primeiro aprender a manejar teu pasto. Porque senão você vai lá, você vai gradear, você vai gastar, você vai produzir um baita no pasto. Se você não souber manejar, você vai ferrar teu pasto. Daqui 3 anos você tá reformando. não vai adiantar muita coisa. Só que o cara não entende isso. E aí, de repente, ele recebe um outro vídeo do cara mostrando um trabalho lá científico que colocou X de adubo, não sei o que fez uma lavoura de pasto e aumentou a produtividade e tal. E traz essa informação para nós. Das duas maneiras. Ou que a gente não teria que gastar, que não adianta querer reformar e a gente estava indicando reformar, e um outro fala, não, nós temos que fazer, e não é numa situação que a gente falou, ainda não faz, ainda não solta. Então, nós temos clientes que a gente tem que tocar para frente, ficar empurrando o cara, vai, faz, e nós temos cliente que tem que segurar. Nós temos cliente que, se deixar, o cara quer comprar o mundo ali dentro da fazenda. Você fala que tem uma tecnologia, esse negócio do choque, o cara já quer buscar. Já quer E às vezes não é aquilo Não é ali, o momento. porque daí começa o cara a gastar demais. E aí você começa a gastar e não tem resultado. E tem o outro cliente que não quer gastar, e aí você tem que empurrar ele, não, faz que vai dar resultado. Então são pontuações diferentes de cada pessoa que a gente tem que estar no meio do negócio e a gente tem que estar bem sincronizado com o cliente e tentar mostrar para ele qual é o nível técnico, qual é a tecnologia ideal para aquele momento, para aquela situação, para aquela propriedade. Outra pergunta para vocês, assim, com relação da porteira para fora. Com esse monopólio que talvez a gente viva aí, o que isso prejudica para o produtor na visão de vocês? O que isso tem de dificuldade para ele, no caso da venda, da terminação do gado, né? Vocês acham que tem alguma solução, alguma saída que o produtor pode utilizar ou não? O que é a visão de vocês com relação a isso? Esse monopólio da venda, do abate? Do abate, isso. É que só tem uma marca hoje, praticamente, aí, né? A gente pode ser preso, né, mano? Não, mas não tô falando. Não estamos falando o nome de ninguém. Isso atrapalha muito. Eu acho assim, o cara tem. O que a gente bate no nosso. A gente tem. Eu acho que a gente tem um cliente só que vende pra essa marca. Até hoje. Então, assim, A nossa região aqui ainda tá bem tá bem calçado. tranquilo. Ele tá conseguindo. Porque Sim. assim, ó, a única maneira da Tem gente. 4, 5 frigoríficos aqui na região que você consegue cortar preço, você consegue ter negociações, tipo de gado. Primeiro assim, o monopólio atrapalha em qualquer segmento. Tá? Só que os caras são muito grandes e o preço
né? A precificação é feita por eles. Mercado, né? O mercado, O mercado é regulado por ele. A partir do regulado por momento que eles. tem um monopólio, tem isso, né? Não tem Então, assim, onde você tem fugir. que olhar mais ou menos aonde eles estão. E o legal é que os frigoríficos pequenos estão conseguindo ter preços mais Atrativo. atrativos do que eles, assim, na hora da venda. Negociações mais atrativas, pagamento à vista, essas coisas. E o produtor está conseguindo migrar para esses frigoríficos Consegue. menores. Agora, o que o produtor tem que entender é o tipo de mercado, é o tipo de mercadoria que ele tem, para quem que ele vai vender e qual é o tipo de mercadoria que aquele cara quer comprar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que você quer dar mexida aí de novo. Vamos lá. Pecuária leiteira, cria, recria ou engorda? Onde que tem mais rentabilidade? Aí eu teria que gravar um programa só para isso, né? Não, mas renda, Rentabilidade. Assim, renda a tua cabeça aí, você sabe o que dá mais E dinheiro. você não falou, tem confinamento, tem um monte de coisa aí. Isso. Eu acho assim, Vamos lá, vou perguntar de novo. é feito de momentos, né? Ciclo. É assim. Exatamente. Então, Muito bom, você saiu bem. e não tem como você. E essa pergunta só é muito interessante porque é o seguinte: tem gente que, tirando a segmento de leiteiro, vamos dizer assim, de leitaria, de leite, segmento de leite, a pessoa corre atrás do ciclo, né? E isso é uma das piores coisas que tem dentro da pecuária, da porteira para dentro. Você ficar correndo atrás ficar correndo atrás de ciclo Senão e vira uma virando. corrida dos ratos, né? O cara vai, não, agora o bezerro tá caro, eu vou segurar minhas novilhas que eu iria abater para criar. Só, cara, ela vai criar daqui 8, 9 meses e depois você vai ter mais. Você consegue até diminuir a desmama ali para Aí já mudou o eixo da coisa. Agora eu posso te responder essa pergunta do Mauro aí assim. Não é o que dá mais dinheiro, mas aonde está o dinheiro nesse segmento que você falou? Cria, recria e engorda. Aonde está o dinheiro? Onde está o capital? Quem que é o cara que está com o capital na mão? O cara que tem a oportunidade de fazer uma recria, uma terminação, ele está com o capital na mão. Porque o criador, ele tem a quantidade de vacas ali e ele vai depender do ciclo, da hora do ciclo virar. A hora que ele vender o bezerro dele a 3 e pouco aí, que é o que tá, ele vai ter vantagem no negócio dele. A hora que ele abater as fêmeas descarte dele num preço bom, ele vai ter vantagem. Mas enquanto se bezerro baixo, você não tem muito o que fazer, você não tem muito como antecipar. Você não vai antecipar uma gestação. Você dá uma antecipada no programa, mas não muito. Faz essa Né? Isso. É diferente da questão de quem está com um ciclo inteiro completo, na mão, né? Completo. Melhor ciclo como sonho, né? Melhor ciclo completo. Que o cara vai ter a cria, a recria e a engorda. É a mesma coisa do produtor de soja, né? Ele vai ter a plantação, ele tem o silo e ele tem os caminhões que puxa dentro da fazenda. Ele tem o ciclo completo para poder não depender muito dos outros. Que a realidade não é de todo mundo, né, cara? Às vezes o cara, numa propriedade de 300 hectares, não consegue fazer ciclo. Não, mas aí ele entra na recria. Porque propriedade pequena, para criar, já é complicado. Porque daí você chega num. Tem uma coisa que a gente fala muito sobre taxa de lotação em pecuária. E a taxa de lotação a gente se mede por unidade animal. Então é o A por hectare. Uma unidade animal é 450 quilos, né? Então, se você falar ali, não, eu tenho 300 vacas, você tem 300 unidades animal. Se você converter essas 300 unidades animal em bezerro de 250 quilos, tem mais animais naquela área. Então, propriedade pequena para cria, aí é ferro, aí é complicado. Então, o cara chegou com uma fazenda de 300 hectares, chegou na gente, a gente vai lá, estuda a propriedade, mas com certeza vai ser uma recria engorda de fêmea ou recria engorda de macho. Rapaz, agora que vocês tiverem uma outra oportunidade a gente conversar, a gente já traz subtemas já, né, cara? Sim, subtemas. Porque só para concluir o último, o dinheiro tá na recria. Tá na mão do cara da recria e engorda, porque é igual o Mauro falou, o criador ele tem as vacas, ele não vai fazer nada. A recria, quando ela vira o ciclo, você tira o dinheiro da pecuária. Você vende teu gado, você abateu, você só não compra o bezerro. Você trava, você segurou o dinheiro. Agora não vai fechar a conta, eu vou travar o dinheiro. Aí você vai o quê? Você vai vedar pasto, você vai produzir comida, você vai se estruturar. Às vezes você vai montar um confinamento, vai lá e falar, não, quero fazer um barracão aqui, fazer isso para me preparar para o ano que vem. Ou vou comprar oportunidade. Nós temos um cliente que ele trabalha hoje só com oportunidade. Nós pegamos um cliente que é daqui de Paracaju e nós vamos estar com ele, vai estar entrando para o terceiro ano agora, segundo, terceiro ano. E uma das coisas que eu bati em cima, eu falei, nós não podemos perder teu viés comercial, teu viés de negócio. O ponto mais importante de toda a cadeia produtiva do cara é ele, a pessoa dele. Ele é um cara que tem muito contato,
ele compra muito Uma bem. facilidade muito grande. Então, assim, então, quando a gente faz as contas para eles, fechamento financeiro, eu utilizo nas contas eu utilizo o mercado atual. Então, na hora que eu vou fazer a conta lá, eu utilizo, hoje se for comprar um bezerro, preço tal, eu vou colocar tanto para ter uma reposição para poder fazer a conta. Só que ele consegue comprar mais barato. Então, assim, ele compra melhor qualidade. E esse Tem um tino comercial o aguçado. tino comercial do cara é sensacional. E aí, isso daí que é o ponto mais importante da pecuária dele. E ele é o cara que consegue rentabilizar melhor o negócio, né? E nisso daí ele conseguiu. Dentro do que a gente começou o projeto dele, já montou o confinamento, já se estruturou e a gente faz assim, a gente monta a gente tem lá uma quantidade que ele precisa comprar. Então ele chegou naquela quantidade e falou, agora eu só vou na oportunidade. E ele fica com o dinheiro na mão. Deixa o confinamentozinho ali esperando. Tem uma oportunidade, compra um gado barato, põe no confinamento e engorda e mata. Então esse cara é o que tem mais rentabilidade, respondendo o Xandó, porque ele tá com o dinheiro na mão. Você é um cara que nasceu, se criou dentro da pecuária e viu a vida profissional num parâmetro diferente, mas dentro da pecuária, qual foi a tua maior frustração até hoje? Minha maior frustração é. Eu acho que foi. Pegou porque. Não sei se é mágoa ainda, mas dá uma batida, né? Quando eu fui pra usina, foi por falta de reconhecimento, certo? Não de patrão, de dono, mas de quem gera. E porque eu vi que faltava muito reconhecimento ali. E eu me senti, acho que, frustrado por isso. E a maior, eu acho que foi essa. A falta de reconhecimento. Só que isso me deu uma alavancada e uma virada de chave sensacional. E igual eu falei, eu conheci, o Gustavo já comentou, quando eu disse que eu conheci, agora eu estava vendo que era fazenda e tudo mais, que daí eu comecei a enxergar como empresa. Eu saí do operacional. Não faz 10 anos. Né? Mas eu saí do operacional. E vi todo o contexto. E quando eu tive essa virada de chave, essa frustração que me levou para uma empresa bem maior, né, onde tive a oportunidade aí, quando eu passei para liderança dentro da usina, eu tive muito treinamento, muito capacitação, isso. E às vezes eu comentava assim que eu gostava de mexer com gado porque gente era complicado. É mais fácil tocar vaca do que tocar gente. E aí, quando eu fui para a usina, né, devido a uma frustração grande ali que eu senti, isso foi uma das coisas, né, mas eu também queria ganhar o mundo, vamos dizer aí, queria conhecer coisas novas. Eu vi que a comunicação e a gestão de pessoas é algo sensacional, cara. E tudo é pessoas. Para tudo depende de pessoas, né? Então, esse meu pensamento era muito vago e muito infantil, de falar assim, não, eu mexo com gado porque eu não gosto de mexer com gente, porque o gado é mais fácil. Isso não é verdade. Eu até brinco com um amigo meu que era desse pensamento, falei, cara, você nasceu na terra. Se você não quisesse mexer com gente, você não tinha que ter nascido. Não, e o agro de ponta a ponta ele é formado por pessoas. Não, é gente, é pessoas. Só puxando uma assunto aí sobre isso, a gente comentou na agricultura, você estava comentando até o trator lá do cara, o cara não precisa nem dirigir mal o trator, tem um volante lá, você vai ficar tomando tereré no ar. A pecuária é um dos poucos segmentos aí que você depende da pessoa. Porque não vai substituir o cara que está montado num cavalo ali, mexendo com gado. Tentaram até colocar. E o cavalo também não tem como substituir. Não vai substituir. Então, o cavalo é a ferramenta. Você precisa de gente. E aí, nesse ramo, vamos lá, eu vou tentar ser bem rápido. Você puxando dentro de uma fazenda, você precisa treinar a equipe. Você precisa de gente. Você precisa de funcionário ali, de colaborador. Dentro desses colaboradores, você tem que pegar o cara que desponta. O cara despontou, ele vai comer. Se ele não for para você ali, ele vai em outra fazenda, mas ele vai liderar. Porque ele tem que ter esse perfil. Você tem que buscar. Tá cada vez mais difícil esse perfil. E dentro da consultoria, cara, que é um gargalo nosso também, na consultoria você encontrar gente que esteja disposto a entrar dentro de uma empresa igual a nossa e ralar a bunda no chão. Se fosse só na de vocês, estava fácil, meu amigo. Então, assim, aí esse gargalo é difícil. Passa muito, João, pela questão do professor lá dentro da universidade. Uma das coisas, eu estava conversando isso ontem com um cara. Na minha época de faculdade, nós perdemos metade dos professores porque não tinha mestrado. Na minha época de faculdade foi bem quando a faculdade, não sei se era Brasil inteiro ou só naquela faculdade,
tiveram uma exigência por conta deles ter uma nota no MEC que tinha que tirar, os professores tinham que ter tudo mestrado. Os melhores professores nossos era a cara do campo. Era cara que pisava no chão. E aí os caras falaram, eu não vou fazer mestrado, eu tenho mercado. Os caras eram consultores, os caras vivenciavam fazendo. Pulou fora. Saiu. Quem que ficou na faculdade? O cara que saiu formado, nem um demérito, pelo amor de Deus, mas assim, não é a mesma língua. Não é da mexida, não tem né? um cheiro, né? O cara Não saiu tem da essa faculdade, linguagem. fez mestrado e entrou na Ele tem o quê? A ciência. Ele fez Mas a esse trabalho ciência, ela- científico, ele te mostra um monte de coisa no papel. Sim. Só que ele não tem aquela habilidade, a vivência. Isso é toda a faculdade hoje, é isso. E o que nós conseguimos pegar muito, desde quando a gente veio na empresa, uma das coisas que a gente prioriza e tivemos o prazer de ter contato. Nós tivemos muito contato com o pessoal que foram, eu dou muita referência, o pessoal que foi capataz da antiga Papagaio, da Santa Otília, que é uma fazenda grande que teve. Nós acabamos pegando esses caras. Nós tivemos contato com eles, cara, e aprendemos com eles. Porque você pegava um cara desse que foi 40, 50 anos fazenda big, nós O cara fazenda, viu muita coisa. viu muita coisa. E a gente conseguiu ter ainda esses caras que a gente falou assim, acho que nós aposentamos uns 3, 4. Que era cara assim, que as últimas fazendas que o cara trabalhou foi com nós. Ensinaram E o cara muita teve coisa pra problema gente. de saúde, teve que aposentar. E a gente pega a vivência desses caras e tenta trazer pro cara mais novo. Pra aquele rapaz que, às vezes ele chega numa fazenda, e você chega numa fazenda, você vê um gurizão lá de 20 anos com baita potencial, só que é guri louco, ele anda com a carça puxada no meio da o chicletão do canela, boiadeiro. o chicletão do boiadeiro. Aí o cara fica nessa pegada de o quê? Ele quer trabalhar ali, pegar o dinheiro dele, final de semana tá na cidade, e a gente tenta trazer esse cara e falar, bicho, você precisa ser alguém, você tem que querer ser um capataz de fazenda, ser um gerente de fazenda, você tem que querer. Claro que no meio de monte a gente sempre acha um e outro, a gente acaba formando esses caras. Mas é um gargalo, é difícil. E um dos nossos, da gente, vamos dizer assim, a gente tá na gestão. Um dos papéis do gestor é reconhecer uma pessoa dessa, falar, ó, vem aqui, você é diferenciado, assim, assim, assim. E indicar, ou, né, vamos dizer, levar por um outro lado e fazer ele pensar de uma maneira diferente. Psicólogo, Ah, com certeza, não. Porque o cara às vezes é muito bom, né, Xandão? O cara é muito bom no que ele faz, só que ele não tem o entendimento de pessoas, ele não bateu nele ainda o que me bateu lá atrás, que pessoas é tudo. Eu tenho que ter o entendimento, eu tenho que me socializar, eu tenho que me comunicar. Por quê? Porque depende disso, ainda mais quem é gestor. Se você não comunicar... Quem não comunica, se estumbica. Com certeza. Vai lá, Gabriel. Faz uma pergunta aí. É uma pergunta, na verdade, para os dois, né? Como conciliar todo esse trabalho com a família dentro de casa? É tudo veterinário. Eu acho que essa pergunta já foi respondida. Os caras escolheram as mulheres bem, né? Mas trabalhar com a esposa... A Gabriela faz todo o financeiro nosso, a minha esposa. Ela toda a parte... Nós temos quatro clientes que a gente faz tudo, toda a gestão, até pagamento para os caras, entendeu? Então, tipo, os caras mandam um dinheiro na conta e ela distribui, sai o pagamento e depois manda para o contador e a gente confere as notas do contador, então a gente faz todo esse trabalho burocrático. E ela que faz essa parte aí. Então, assim, de vez em quando tem uns pega. Dá umas brigas lá, mano. Dá normal. Eu e o Gustavo, um mês que a gente não tem um arranca-rabo, e é normal, isso aí tem que ter. Sabe isso? Sabe o que eu falo às vezes? Isso aqui, eu e o Gustavo, é um casamento que deu muito certo. Toda sociedade é um casamento. Entendeu? É um casamento que deu certo. E assim, teve vezes da gente, né, trocar umas farpas assim, e depois um ir na casa do outro e comer um churrasco e acabou. Então aí entra nesse conciliar. Como você concilia? Você tem que ter a cabeça. O trabalho é o trabalho, a família, porque eu considero ele irmão. É minha família, é um irmão mais novo, que eu tenho um irmão mais velho, né? Nós somos em 2. Então, e de verdade em tudo, em conquista, em derrotas, alguma coisa que acontece, fica triste do mesmo jeito, uma conquista dele é como se fosse minha. Entendeu? A gente às vezes fica uma semana sem se ver, conversa todo dia. Entendeu? Todo dia assim, tá tudo alinhado. E o que a gente não se vê porque cada um tá com um e o que é muito importante na qualquer sociedade, né, em tudo, né, não precisa nem ser sociedade, é o seguinte: você faz sua parte, eu faço a minha, né? E não tem o que é mais importante, o que é menos importante. É pro bem da empresa, né? E das empresas que a gente gere. Nessa questão familiar, a gente acabou não comentando aqui, quando ele veio, logo depois que ele veio, aí a esposa dele veio e nós levamos o currículo dela no frigorífico de Guia Lopes e ela tá lá até hoje. Então ela é responsável pelo controle de qualidade. Ponto.
a gente, quando vai abater gado de clientes, a gente peça para ela, fala, dá uma acompanhada lá para mim, não. E aí, quando tem um, que daí não tem nada a ver com ela, mas aí você teve lá uma cisticercose, alguma coisa é, que acaba prejudicando o pecuarista, porque vai receber menos ali, vai ter uma classificação ali para ela, né? Ela fala, cara, mas é a lei, eu não tenho o que fazer nada. E aí também dá essas chispa, né? farpinhas, assim, tipo, eu com a esposa dele, que é amiga nossa, e aí ele lida com a minha esposa umas coisas de financeiro de fazenda, e volta e meia eu tô no escritório lá assim, eu vejo ela, puta merda, mas o Mauro não me responde aqui, mas tal coisa aqui tá errada, eu não sei o que, eu falo, conversa com ele lá, aí eu vejo. Mas é, Viu? cara, Deixa eu fazer uma pergunta tudo final, junto, né, falar aí. para você aí, Gustavo. O seguinte, a gente entende que a vida é cíclica, né? Isso a gente falou do mercado de vocês, pecuário, coisa errada, mas dentro do que você está vendo na realidade hoje, você está chegando aí, né, perto dos 40, né? Brincadeiras à parte, mas o que é felicidade para você? A felicidade é conseguir ter a família, olhar para meus filhos e ver que estão bem. E que eu consigo hoje estar fazendo o que eu sempre quis fazer. Então cara, isso é muito bom. Quando eu pego os meninos, né, que hoje nós temos mais 3 que trabalham com a gente na empresa, e eu falo para eles, cara, tenta todo dia vocês levantar e fazer o que vocês gostam de fazer, porque você não vai precisar trabalhar nenhum dia na vida. Isso aí a gente sabe. Então essa é a minha felicidade. Eu consegui hoje fazer o que eu gosto e ver que minha família tá bem, minha família tá feliz, assim, que é óbvio que a gente faz o que gosta, mas se você conseguir monetizar isso e dar um conforto, né, para quem está do seu lado, e a responsabilidade grande de quando a gente montou a empresa e eu trouxe o Mauro, essa responsabilidade de você trazer uma outra família, e aquela família vai depender do teu negócio, que no primeiro momento ele veio como funcionário, depois ele virou sócio. E os outros funcionários nossos é a mesma coisa, eu trago um cara, nós temos funcionário com 2 filhos também, que você traz o cara para dentro do negócio. E aquilo é uma responsabilidade. E aí, concluir Cara, isso esse com cara tá aqui. traz um sentimento de E felicidade. quando você vê que o cara tá bem, que o cara tem conquista, aquilo ali você participa também. Então você começa a ficar feliz sobre que você tá conseguindo prosperar e as pessoas que estão do seu lado tá prosperando também. Não, show de bola. Galera, estamos chegando pro final desse nosso episódio aqui. Tem coisa pra caramba pra falar ainda. Quem sabe a gente marca uma segunda oportunidade aí. Mas eu queria perguntar pro Mauro, curtiu estar com a gente aí? Muito bom, acho que é uma experiência nova, igual eu disse, estava no começo e estava até tremendo, né? Disfarçou bem, né, Gabriel? Quem me conhece sabe que para falar em público e, enfim, muita gente vai estar vendo e ouvindo, né, por aí. Mas é bem bacana. E eu acho assim, eu acho que a gente tem que levar o agro aí pro mundo aí, né, e ver que o agro é uma potência. É o que às vezes eu brinco, né? A gente ajuda a alimentar o mundo, poxa. Exatamente. A gente ajuda a alimentar o mundo. Você quer uma coisa é, mais gratificante que você poder falar isso? Eu ajudo a alimentar o mundo. O agro, a pecuária em si. Sim. Né? Nós somos celeiro do mundo aí. Então, acho que isso é muito gratificante. Além de tudo, né, igual o Gustavo falou, poder conciliar, fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, eu não me vi em outro lugar, a não ser fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu estou muito realizado, graças a Deus. Né? Agradeço muito a Deus e acordo todo dia aí. Às vezes a gente está cansado tudo, mas a gente faz o que a gente ama. Quantas pessoas conseguem fazer isso, né? Ô Xandão, vamos Acho que eu não vou fazer assim. Não vou fazer agora, porque essa é uma pergunta muito individual. Mas, Gabriel, dá o teu comentário aí, cara, tua conclusão. Curtiu estar com a gente aqui? Bom demais, né, cara? Sempre é bom estar conhecendo e o Café Brothers tem esse sobre as pessoas, né? Porque eu acho que a gente tá falando, né? O Xandão tem essa particularidade, a vida é feita de pessoas, né? E cada um tem uma história para agregar na vida da gente, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por estar enfrentando esse desafio, que é um desafio mexer com o produtor rural. A gente que mexe sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso é difícil de conciliar em casa. E deve ser muito mais difícil ainda tendo as mulheres como uma como sócia e a outra como terminar o negócio de vocês. Então, assim, parabéns e obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês. Valeu. Show de bola. Gustavo, curtiu estar com a gente aí? Muito bom, muito bom. Sim, é uma experiência extremamente nova. E deixar aí uma luz grande nesse túnel aí da pecuária. A gente comentou muito assim, é difícil, tem tecnologia, tem isso, tem aquilo. Mas vamos lá. Nossa região, principalmente, vamos falar de Mato Grosso do Sul.
nos últimos 10 anos o crescimento de soja foi absurdo. Você deve ter um número muito melhor que o meu aí, que cresceu as lavouras nos últimos 10 anos. Uns 150, 180%. E praticamente quase quadriplicou. E com isso você teve redução Da área de da pastagem. área de pastagem, área de pecuária. Reduziu o rebanho. E mesmo assim a produção de carne continuou aumentando. Ou seja, estão investindo os produtores. E qual que é a luz do fim do túnel disso aí que nós estamos alimentando muito? Nós temos muito gargalo. Nós temos muito o que melhorar na pecuária. Isso é bom, porque se a gente está batendo ali entre primeiro e segundo o maior produtor de carne do mundo, e nós ainda temos como melhorar. Você pega Estados Mesmo Unidos... diminuindo em área, né? Em mesmo número de diminuindo em área. cabeça. Então você pega Estados Unidos, os caras são produtor pra caramba, com rebanho talvez até menor que o Brasil em algumas épocas, só que eles estão no nível de tecnologia lá em cima. E nós ainda estamos lá embaixo produzindo a mesma coisa. Então, na hora que a pecuária avançar nessa tecnologia, nós vamos ser muito produtor, vamos conseguir alimentar o mundo e vai rentabilizar muito. E o agronegócio vai conseguir cada vez ficar mais forte, agregando a agricultura à pecuária, essa visão do pecuarista vindo para a agricultura, seja ele o agricultor que vem para a pecuária ou o pecuarista que vira uma parte da fazenda para a agricultura. Essa tecnologia vai avançar e nós temos luz de produtividade no fim do túnel. Tem muito para produzir, dá para produzir. Como que faz para encontrar vocês aí na rede social? Aí? Deixa tua rede social, pessoal. GF Rural, né? Nosso Instagram, tem telefone nosso lá, só encontra a gente. Hoje estamos localizados em Jardim, mas atendemos toda a região nossa aqui. Temos Jardim, na Rua Paraná, número 412, escritório. nosso escritório. Sejam todos que quiserem estar ligando e ir lá, são muito bem-vindos. A gente vai na fazenda dos produtores também, conhecer propriedades e trocar informações, network, isso daí faz parte da nossa vida. Contamos com a equipe, temos hoje também não foi falar, temos na nossa equipe hoje um especialista em reprodução animal, que foi um gargalo dentro dos nossos produtores ali que a gente enxergou. E temos mais 2 técnicos aí, um indo mais para o ramo da reprodução e gestão e o outro fazendo viabilidade de confinamento, trabalhando com números de confinamento, conseguindo compilar todos esses números aí para a gente poder estar mostrando para o produtor que está confinando qual está sendo a rentabilidade, quais são as possibilidades de negócio e tentando buscar gente. A empresa não está fechada, a empresa tem gente para entrar, estamos avaliando hoje 4 possíveis estagiários para entrar. E eu pretendo, assim, a gente pretende estar sempre crescendo e sempre formando pessoas. Seja para trabalhar com a gente, ou o cara vem, aprende com a gente, vai trabalhar em outro lugar, mas Show de bola. aberto. Então, se é pecuarista quer ter uma maior rentabilidade, busca a gurizada lá, a GF Rural. E sempre tá saindo do curso de zootecnia e tá meio perdido, veterinário, vai lá e fala com eles também, tá precisando da oportunidade lá. Se você não tiver preguiça, né, e medo de trabalhar, né, cara, então agora se for ser preguiçoso dar trabalho, fica onde você tá mesmo. Vai lá. Alguém ensinou nós e nós estamos disponíveis para ensinar as pessoas. Né? Que acessar a página, lá a gente tem diversos vídeos aí, explicativos, vídeo só de imagem mesmo aí, algumas coisas motivacionais, né, que a gente acha bacana. E dá uma olhada lá, dá uma conferida nos vídeos lá, semanalmente estamos postando. Valeu. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Café Brothers. Segue a gente também no nosso Instagram, Café Brothers Force. Estamos em todas as redes sociais. Esse episódio vai ao ar e espero que você tenha tirado muito aprendizado, não só de forma técnica, mas também se inspirar na vida pessoal desses meninos da pecuária aí. Valeu, gurizada. Um abraço. O que o nosso convidado merece? Uma salva de